Eu sou Sabrina, tenho 32 anos e há 3 semanas meu pai me chamou de fracassada na frente de 50 pessoas durante a celebração do Dia dos Pais. Ele não sussurrou, ele não me puxou para um canto. Ele ficou de pé na cabeceira de uma mesa de mogno que valia mais do que o meu salário anual, ergueu sua taça de cristal com um vinho de safra premiada e anunciou para todos os parentes, parceiros de negócios e jornalistas da revista Exame presentes: tenho orgulho de todos os meus filhos, exceto da fracassada sentada nesta mesa. Todos riram. Meu irmão aplaudiu. Minha madrasta sorriu como se estivesse esperando 27 anos por aquele momento. Mas eu não chorei. Em vez disso, levantei-me, caminhei até meu pai e coloquei um envelope branco em seu prato. Para você, papai. Feliz Dia dos Pais. Então eu fui embora. Quando ele abriu aquele envelope, seu grito ecoou por toda a mansão. Antes de contar o que havia dentro, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se essa história ressoar com você. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, deixe-me levá-los de volta a 2 meses antes, no dia em que a tia Ruth me entregou uma caixa de madeira que minha mãe manteve escondida por 27 anos. A propriedade da família Medeiros ocupa 50 mil metros quadrados e um condomínio de luxo nos arredores de São Paulo. 4 andares de arquitetura neoclássica, portões de ferro forjado e uma entrada ladeada por palmeiras imperiais. A revista Casa Vogue a destacou 2 vezes. A arquitetura e construção chamou de elegância discreta. Eu chamava de prisão com um paisagismo muito bom. Meu pai, Vitor Medeiros, construiu seu império imobiliário do zero, ou assim ele diz a todos nos bailes de gala beneficentes. A verdade é mais complicada, envolvendo as terras da família da minha mãe e conexões que ele prefere esquecer. Mas essa é uma história para depois. Crescendo, aprendi rapidamente onde eu estava na hierarquia dos Medeiros. No topo, Marcos, meu irmão mais velho, 35 anos, preparado desde o nascimento para herdar o trono. Ele dirige um Porsche 911 Turbo S e nunca usou a mesma gravata 2 vezes. O menino de ouro do papai, a imagem espelhada do papai. Abaixo dele, Clarissa, minha meia-irmã mais nova, 27 anos, filha da minha madrasta Helena, diretora de marketing da Medeiros Holdings, um título que ela ganhou por existir. Ela posta suas bolsas de grife no Instagram e chama isso de marca pessoal. E então tem eu, Sabrina, a professora de escola pública. Aquela que dirige um Honda Civic de 10 anos atrás e compra seus vestidos em liquidações de outlet. Aquela que escolheu ajudar crianças em vez de ganhar dinheiro, o que na linguagem dos Medeiros se traduz em completa e total decepção. Toda vez que visito a propriedade, estaciono meu carro na esquina, atrás do galpão do jardineiro. Não porque alguém me disse para fazer isso, mas porque na única vez que estacionei na entrada circular, Marcos riu tanto que engasgou com seu café expresso. Você veio de Uber nisso aí? Ele perguntou. Ou é alugado? Por favor, me diga que é alugado. Não era alugado, era a única coisa que eu possuía totalmente, e eu tinha orgulho disso. Mas naquela casa, o orgulho não significava nada, a menos que viesse com uma etiqueta de preço. O convite chegou 3 semanas antes do Dia dos Pais, entregue não pelo correio, mas pela própria Helena via chamada de vídeo. Minha madrasta apareceu na tela vestindo um blazer creme e sua pulseira de ouro exclusiva, a que Vitor lhe deu no 10º aniversário de casamento. Seu sorriso era perfeito, ensaiado, o tipo de sorriso que fazia você sentir que estava sendo entrevistada em vez de convidada. Sabrina, querida, ela arrulhou, espera não estar interrompendo seu trabalho. A pausa antes de trabalho foi deliberada, sempre era. De jeito nenhum, Helena, o que houve? Bem, como você sabe, seu pai vai receber o prêmio de empresário do ano da Associação Comercial. Estamos organizando uma celebração na propriedade. Muito íntima, apenas família e alguns associados próximos. Ela fez uma pausa, deixando o peso de íntima assentar. Naturalmente, precisamos de você lá. Naturalmente, não queremos, precisamos.
A imprensa estará presente, ela continuou, ajustando uma mecha invisível de cabelo. A Forbes Brasil está enviando um fotógrafo. É importante apresentarmos uma frente familiar unida. Ah, aí estava. Eu não estava sendo convidada porque sentiam minha falta. Eu estava sendo convidada porque uma cadeira vazia levantaria questões. Sabrina Medeiros, a filha ausente. Essa seria uma manchete. Sabrina Medeiros, parada silenciosamente ao fundo enquanto seu pai colecionava outro troféu. Isso era apenas cenário. Claro, eu disse, mantendo minha voz neutra. Eu estarei lá. Maravilhoso. O sorriso dela se alargou, mas seus olhos permaneceram frios. Ai, Sabrina, tente se vestir apropriadamente. A reputação de seu pai está em jogo. A chamada terminou antes que eu pudesse responder. Encarei meu telefone por um longo momento, lembrando de todas as outras vezes que Helena me lembrou de me vestir apropriadamente, falar apropriadamente, existir apropriadamente. Ela não estava me convidando para uma celebração. Ela estava me convocando para atuar. Eu deveria explicar por que continuei voltando. Quando eu tinha 10 anos, ganhei o primeiro lugar no concurso de redação da minha escola. O tema era Meu Herói, e escrevi sobre minha mãe. Como ela costumava ler para mim todas as noites. Como ela cheirava jasmim e livros antigos. Como ela me dizia que eu era seu maior presente. Minha mãe estava morta há 5 anos naquela época, mas escrever sobre ela a fez sentir-se próxima novamente. Corri para casa segurando aquele certificado como se fosse feito de ouro. Papai estava em seu escritório revisando contratos. Entrei pela porta sem fôlego. Papai, eu ganhei! Primeiro lugar na escola toda! Ele não levantou os olhos do notebook. Escrever, ele disse. E quanto dinheiro escrever dá, Sabrina? Fiquei lá, o certificado murchando em minhas mãos. Eu não sei. Eu só pensei... Marcos, ele gritou. Marcou 2 gols no jogo de futebol hoje. Esse é o tipo de conquista que importa. Trabalho em equipe, competição, vitória. Marcos apareceu na porta. 13 anos e já usando o sorriso presunçoso que aperfeiçoaria nas próximas 2 décadas. Maninha. Talvez continue torcendo da arquibancada. Naquela noite, rasguei meu certificado e chorei até dormir. Mas lembro de uma coisa claramente. Minha avó, mãe de Vito, me encontrou depois. Ela era a única presença calorosa naquela casa fria. Ela me puxou para seus braços e sussurrou algo que eu não entendi na época. Você se parece tanto com sua mãe, querida, tanto com a Leonor. Ela disse isso como um segredo, como uma oração. Eu não sabia então por que aquelas palavras carregavam tanto peso. Eu entendo agora. Se a Mansão Medeiros era uma prisão, o chalé da tia Ruth na Serra da Mantiqueira era o oposto. Ruth era a irmã mais nova da minha mãe. A única conexão viva que eu tinha com Leonor, a mulher que me deu à luz e morreu quando eu tinha 5 anos. Enquanto os Medeiros viviam em mármore e mogno, Ruth vivia em uma pequena casa de fazenda cercada por araucárias e torres de livros de segunda mão. Ela foi bibliotecária por 30 anos. Sua ideia de luxo era uma nova luminária de leitura. Eu a amava ferozmente. Todo aniversário, sem falhar, Ruth me enviava um cartão escrito à mão. Não uma mensagem de texto, não um e-mail, um cartão real, com flores prensadas de seu jardim e palavras que me faziam sentir vista. Feliz aniversário para minha sobrinha favorita. Sua mãe estaria tão orgulhosa da mulher que você está se tornando? Ela era a única pessoa que dizia o nome da minha mãe em voz alta. Conversávamos ao telefone a cada poucas semanas. Eu reclamando da administração escolar, ela recomendando romances obscuros dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Nossas conversas eram fáceis, descomplicadas, nada como os campos minados verbais dos jantares da família Medeiros. Mas sempre havia algo que Ruth segurava. Uma hesitação em sua voz quando eu mencionava Victor. Um desvio cuidadoso quando eu perguntava sobre o passado da minha mãe. Um dia ela dizia: "Quando você estiver pronta, tenho algo para te mostrar.
Algo que a Leonor queria que você tivesse. Pronta para quê? Eu perguntava. Você saberá. Nunca pressionei. Ruth não era do tipo que escondia coisas sem motivo. E parte de mim, acho, tinha medo do que eu poderia encontrar. Mas esse medo estava prestes a se tornar irrelevante, porque 2 meses antes do Dia dos Pais, dirigi até a serra no feriado e Ruth finalmente decidiu que eu estava pronta. Mas primeiro, deixe-me falar sobre os jantares de sexta-feira. Toda semana, sem exceção, a família Medeiros se reunia em torno de uma mesa de jantar de 20 lugares importada da Europa. Velas, cristal, vinho que custava mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Deveria parecer elegante. Em vez disso, parecia uma avaliação de desempenho. O ritual era sempre o mesmo. Vitor sentava-se à cabeceira da mesa, girando seu vinho como um juiz se preparando para dar vereditos. Helena empoleirava-se ao lado dele, postura perfeita, monitorando o comportamento de todos como um falcão em alta costura. E então, o questionamento começava. Marcos, Vitor disse no último jantar antes da minha viagem para a casa da tia Ruth. Conte-me sobre o negócio com a construtora Henderson. Marcos endireitou-se radiante. Fechei ontem, 25 milhões de reais. Tentaram baixar o preço, mas mantive firme. Esse é meu garoto. Vitor ergueu a taça. Ao Marcos. Ao Marcos. A mesa ecoou. Clarissa, como está indo a reformulação da marca? Adiantada. Clarissa jogou o cabelo. A nova campanha lança no próximo mês. A revista Marketing Weekly quer nos destacar. Excelente. A Clarissa. Então a mesa ficou em silêncio. O olhar de Vitor deslizou em minha direção. Sabrina, ele disse meu nome como se fosse uma tarefa doméstica. Algo a relatar? Larguei meu garfo. Na verdade, sim. Uma das minhas alunas, uma menina de uma situação familiar difícil, acabou de ser aceita na USP com bolsa integral. Eu a tutorei por 2 anos. Esperei algo, um aceno, um reconhecimento educado. Em vez disso, Marcos bufou. E o que você ganha com isso? Um vale-presente? Vitor nem sorriu. Então nada que beneficie esta família, como de costume. Helena deu um tapinha no braço dele. Não seja muito duro com ela, querido. Algumas pessoas simplesmente não foram feitas para o sucesso. Apertei meu guardanapo sob a mesa e não disse nada, porque foi para isso que fui treinada. Depois do jantar naquela noite, pedi licença para usar o banheiro, o lavabo de hóspedes no andar térreo, naturalmente, já que Helena deixou claro anos atrás que os banheiros da família eram reservados para a família de verdade. Eu estava passando pelo jardim de inverno quando ouvi a voz dela. Helena estava ao telefone, de costas para a porta. Ela não tinha me notado. Honestamente, Patrícia, é exaustivo fingir tolerá-la toda semana. Uma pausa, uma risada. Não, ela não suspeita de nada. Ela está desesperada demais pela aprovação do papai para ver o que está bem na frente do rosto dela. Eu congelei. O plano é simples, Helena continuou. Vitor está ansioso para cortá-la completamente. Ele só precisa de um motivo público, algo que faça com que ela pareça o problema. Uma vez que ela se envergonhe o suficiente, ela sairá por conta própria, sem confronto bagunçado, sem disputas de herança, apenas fora. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. O evento do Dia dos Pais é perfeito. Todas aquelas pessoas assistindo, toda aquela pressão. Se Vitor pressionar o suficiente, ela vai quebrar, e então finalmente nos livraremos dela. Pressionei minhas costas contra a parede, mal respirando. Então o piso de madeira rangeu sob meu pé. Helena girou. Nossos olhos se encontraram. Por uma fração de segundo, algo cintilou em seu rosto. Alarme, cálculo, recuperação. Então ela sorriu, suave como seda. Patrícia, ligo de volta. Ela guardou o telefone. Sabrina, não te ouvi aí. Eu estava apenas discutindo uma questão de pessoal na empresa. Parecia sério. Eu consegui dizer. Nada com que você precise se preocupar. O sorriso dela ficou mais afiado.
Vá agora. Tenho certeza que você tem provas para corrigir ou o que quer que seja que você faça. Ela passou por mim, deixando um rastro de perfume importado e algo muito mais venenoso. Fiquei naquele corredor por um longo tempo, as palavras de Helena ecoando no meu crânio. Eles não estavam apenas me dispensando, eles estavam planejando minha remoção. A viagem para a Serra da Mantiqueira levou 3 horas, mas pareceu mais longa. A voz de Helena continuava repetindo na minha mente. Uma vez que ela se envergonhe o suficiente, ela sairá por conta própria. Era para isso que 32 anos estavam se construindo? Uma humilhação pública projetada para me fazer desaparecer. Quando estacionei na entrada de cascalho da tia Ruth, o sol estava se pondo atrás das montanhas. O chalé dela brilhava quente e dourado, fumaça saindo da chaminé. Ela estava esperando na varanda com 2 xícaras de chá. Você parece estar carregando algo pesado, ela disse, me abraçando. Você não tem ideia. Sentamos perto da lareira naquela noite, cercadas por livros e o cheiro de lenha queimada. Ruth ouviu enquanto eu contava tudo. Os jantares de sexta-feira, o telefonema de Helena, a sensação constante de ser uma estranha na minha própria família. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Sabrina, ela finalmente disse, há algo que preciso te mostrar. Ela se levantou e caminhou até um velho baú de cedro no canto da sala, um que eu tinha visto centenas de vezes, mas nunca pensei em perguntar. Ela levantou a tampa e retirou uma caixa de madeira gasta pelo tempo, entalhada com flores delicadas. Isso pertencia à sua mãe. Minha respiração parou. Leonor me deu isso antes de morrer, Ruth continuou, com a voz embargada. Ela me fez prometer mantê-la segura, para dar a você quando estivesse pronta. Pronta para quê? Ruth pressionou a caixa em minhas mãos. Para a verdade. Dentro, encontrei fotografias da minha mãe quando jovem, radiante, rindo, cheia de uma vida que eu nunca tinha visto. Abaixo delas, havia um diário de couro, suas páginas amareladas e frágeis. E bem no fundo, um envelope lacrado. Estava endereçado com a letra da minha mãe. Para Sabrina, quando ela for forte o suficiente. Eu não sei o que há nesse envelope, Ruth disse suavemente. Leonor nunca me disse, mas ela foi insistente. Ela disse, um dia você vai precisar disso. Segurei o envelope em minhas mãos trêmulas, sentindo seu peso como uma pedra. 27 anos de segredos, selados em papel e silêncio. Eu não tinha certeza se estava pronta, mas estava começando a perceber que talvez não tivesse escolha. Não abri o envelope naquela noite. Eu não consegui. Em vez disso, coloquei-o de volta na caixa e dirigi para casa em São Paulo com ele no banco do passageiro como uma bomba relógio. Em cada sinal vermelho, em cada engarrafamento, eu olhava para ele e me perguntava o que minha mãe estava tão desesperada para me contar. Mas a vida, como acontece, interveio. Na semana anterior ao Dia dos Pais, Helena agendou uma chamada de vídeo familiar para coordenar a logística da celebração. O que isso realmente significava era garantir que todos parecessem perfeitos para as câmeras. O rosto de Vitor preencheu a tela do meu laptop como juiz de tribunal. Helena pairava atrás dele. Clarissa acenou de seu canto e Marcos sorriu presunçosamente do que parecia ser seu escritório de diretoria. O fotógrafo da imprensa chega às 18 horas, Vitor anunciou. Todos devem estar vestidos até às 17 horas e 30 minutos. Este é um evento de gala. Espero que todos vocês representem esta família apropriadamente. Seu olhar pousou em mim. Sabrina, isso significa você especialmente. Sem roupas de professora. Eu sei me vestir, pai, sabe? Marcos interveio. Posso te mandar algo de uma boutique? Por minha conta. Considere caridade. Ele riu de sua própria piada. Ninguém mais riu. Isso não será necessário, eu disse com os dentes cerrados. Vitor, Helena interveio docemente. Talvez você pudesse dar a Sabrina um auxílio roupa, só desta vez. Não gostaríamos de fotos infelizes circulando. Não, cortei antes que Vitor pudesse responder. Eu cuidarei do meu próprio guarda-roupa, obrigada.
Vitor suspirou pesadamente, um som que ele aperfeiçoou ao longo de décadas de decepção. Você sempre foi teimosa, igual a sua mãe. As palavras soaram diferentes agora. Igual a sua mãe. Ele tinha dito isso 1000 vezes antes. Sempre assumi que fosse um insulto. A maneira de Vitor dizer que eu era difícil, emocional, impraticável. Mas sentada ali com o envelope não aberto da minha mãe, esperando em casa, ouvi algo mais por baixo. Algo que soava quase como medo. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Não as impressões vagas que eu costumava carregar, o perfume de jasmim, a voz suave lendo histórias de niná. Esta era uma memória nítida e clara, surgindo após décadas de enterro. Eu tinha 4 anos. Minha mãe e eu estávamos no meu quarto, aquele com as cortinas amarelas que ela mesma costurou. Ela estava escovando meu cabelo, contando cada pincelada como sempre fazia. 98, 99, 100. Pronto, minha menina linda. Ela passou os braços ao meu redor por trás e olhamos nosso reflexo no espelho juntas. Seu cabelo escuro e o meu castanho mais claro. Seus olhos quentes e os meus castanhos. Mamãe, por que eu sou diferente do papai? Ela ficou imóvel, apenas por um momento. Porque você se parece comigo, querida, e isso é uma coisa boa. O papai acha que é uma coisa boa? Ela não respondeu imediatamente. Quando falou novamente, sua voz era feroz. Ouça-me, Sabrina, você é meu maior presente. Não importa o que digam, não importa o que façam, você é amada. Você é desejada, você é suficiente. Mas o papai... Seu papai vai aprender. Ela me abraçou mais forte. Eu vou garantir isso. Passos no corredor. Nós duas olhamos para cima. Vitor estava na porta nos observando com uma expressão que eu era jovem demais para ler. Minha mãe encontrou o olhar dele, não vacilou. Ela é nossa filha, disse ela. Nossa? Vitor não disse nada. Ele simplesmente se virou e foi embora. 1 ano depois, minha mãe estava morta. Um acidente de carro em uma noite chuvosa. A polícia disse que ela perdeu o controle em uma curva. Eu tinha 5 anos quando a enterraram. 27 anos depois, acordei no meu apartamento em São Paulo, com lágrimas no rosto e uma compreensão se instalando em meus ossos. Minha mãe estava me protegendo de algo, e o que quer que fosse, ela tinha levado para o túmulo. Até agora. O dia da celebração do Dia dos Pais chegou com um tipo de clima perfeito que parecia uma piada cósmica. Céu azul, 22 graus, nenhuma nuvem à vista. A mansão Medeiros havia sido transformada em algo saído de uma revista. Tendas brancas pontilhavam o gramado dos fundos. Um quarteto de jazz tocava sob o pergolado. Garçons em uniformes impecáveis circulavam com bandejas de prata de champanhe e canapés e flores. Flores por toda parte. Rosas, peônias, orquídeas. O toque característico de Helena projetado para lembrar a todos que a elegância podia ser comprada aos caminhões. Cheguei exatamente às 17h30, conforme instruído, vestindo o vestido preto simples que encontrei em um outlet com 60% de desconto. Não era de grife, não era notável, mas caía bem. E mais importante, era meu. Helena me interceptou na porta. Ah, Sabrina. Seus olhos varreram sobre mim com precisão cirúrgica. Você realmente veio? Havia dúvida? Nunca se sabe com você. Ela ajustou meu colarinho como se eu fosse uma criança. Pelo menos você fez um esforço. Tente ficar no fundo durante as fotos, sim? A iluminação é melhor para certas complexões. Segurei uma resposta e entrei. A grande sala de jantar havia sido preparada para 50 convidados. A mesa de mogno, normalmente opressiva, agora se estendia pelo comprimento da sala, coberta de linho branco e ancorada por arranjos florais imponentes, cartões de lugar em caligrafia, cristal em cada lugar, um piano de cauda Steinway no canto, esperando pelo músico contratado, e na cabeceira da mesa, uma cadeira semelhante a um trono, reservada para o convidado de honra, Vitor Medeiros, empresário do ano. Encontrei meu cartão de lugar perto da extremidade oposta,
entre um primo distante que eu mal conhecia e a cadeira vazia, reservada para chegadas tardias. O mais longe possível de Vitor, algumas coisas nunca mudavam. Às 19 horas, todos os 50 lugares estavam ocupados. Reconheci a maioria dos rostos, tias, tios, primos de segundo grau. A árvore genealógica dos Medeiros era vasta e complicada, mantida unida menos por afeto do que por interesse compartilhado no sucesso de Vitor. Eles vinham pelo champanhe grátis e pelas oportunidades de networking. Amor era opcional. Misturados entre eles estavam os associados de negócios de Vitor, homens internos sob medida e mulheres em vestidos de grife, todos rindo um pouco alto demais das piadas dele. E no canto, um fotógrafo documentando tudo para a matéria elogiosa que, sem dúvida, chamaria Vitor de visionário. A noite progrediu como uma performance cuidadosamente orquestrada. Aperitivos, brindes, anedotas sobre as lutas iniciais de Vitor que convenientemente omitiam o dinheiro da família da minha mãe. Helena bancava a anfitriã graciosa, deslizando entre as mesas com facilidade praticada. Marcos mantinha a corte perto do bar. Clarissa posava para o fotógrafo como se estivesse fazendo um teste para uma capa de revista, e eu sentei no meu canto, falando apenas quando falavam comigo. Então veio o evento principal. Vitor levantou-se de sua cadeira, taça de cristal na mão, e a sala ficou em silêncio. Ele estava usando um terno italiano cinza chumbo, um relógio suíço brilhando em seu pulso. Seu cabelo prateado estava imaculado. Seu sorriso estava pronto para a câmera. Obrigado a todos por estarem aqui, ele começou, sua voz carregando a confiança de um homem que nunca ouviu um não. Este prêmio significa muito para mim, não pelo que representa profissionalmente, mas pelas pessoas que o tornaram possível, ele gesticulou para Helena. Minha linda esposa que fica ao meu lado em tudo. Aplausos. Meu filho Marcos, que levará adiante o legado dos Medeiros. Mais aplausos. Marcos ergueu sua taça. Minha filha Clarissa, que traz graça e ambição a tudo o que faz. Clarissa sorriu. Helena enxugou lágrimas falsas. E claro, Vitor fez uma pausa, seu olhar varrendo a sala até pousar em mim. Tenho orgulho de todos os meus filhos. Outra pausa, mais longa desta vez, exceto da fracassada sentado nesta mesa. As palavras caíram como uma bomba. Por uma batida de coração, a sala congelou. Então alguém riu, depois outro. Então Marcos estava aplaudindo, lento e deliberado. Já era hora de você dizer isso, pai. Helena apertou os lábios, suprimindo um sorriso. 50 pares de olhos se voltaram para mim, e senti algo dentro de mim ficar muito, muito quieto. Eu não chorei. Eu sei que é isso que eles esperavam, o que eles queriam. Sabrina, a sensível. Sabrina, a emocional. Sabrina que fugiria em lágrimas e provaria de uma vez por todas que não pertencia. Mas algo havia mudado em mim. Talvez fosse a carta da minha mãe ainda fechada na minha bolsa. Talvez fossem as palavras de Helena de semanas atrás ecoando no meu crânio. Ela sairá por conta própria. Talvez fossem 32 anos engolindo insultos, finalmente atingindo a massa crítica. O que quer que fosse, eu não chorei. Em vez disso, levantei-me. O riso morreu. A sala ficou em silêncio novamente, desta vez com confusão. Eu não estava seguindo o roteiro. Lentamente, deliberadamente, caminhei em direção à cabeceira da mesa. Meus saltos clicavam contra o chão de mármore. O fotógrafo levantou sua câmera, sentindo algo digno de notícia. Vitor me viu aproximar, seu sorriso vacilando levemente. O que você está fazendo? Não respondi. Alcancei minha bolsa e retirei um envelope branco, simples, comum, mas pesado com tudo o que descobri nos últimos 2 meses. Coloquei-o gentilmente em seu prato, ao lado de sua sobremesa intocada. Para você, papai. Minha voz estava firme, clara. Feliz Dia dos Pais. Vitor encarou o envelope como se ele pudesse mordê-lo. O que é isso? Um dos seus cartões sentimentais. Abre e veja. Helena se inclinou para a frente. Vitor, não entre no teatro dela. Abra. Nossos olhos se encontraram.
Pela primeira vez na minha vida, não desviei o olhar primeiro. Algo cintilou em seu rosto. Incerteza, talvez até medo, mas não fiquei para assistir. Virei-me e caminhei em direção à porta. 50 convidados se afastaram para me deixar passar, atordoados demais para falar. Sabrina? A voz de Vitor falhou. Volte aqui, você não dá as costas para mim. Parei na soleira, não me virei. Eu apenas disse, acabei de dar. E então fui embora. Deixe-me levá-lo de volta 3 semanas. Depois daquela chamada de vídeo, aquela em que Vitor me disse para não me vestir como uma professora, finalmente encontrei coragem para abrir o envelope da minha mãe. Sentei no chão do meu apartamento com a caixa de madeira ao meu lado, as palavras de Ruth ecoando para a verdade. Minhas mãos tremiam enquanto eu quebrava o selo. Dentro havia 2 documentos e uma carta escrita com a letra da minha mãe. Li a carta primeiro. Minha querida Sabrina, se você está lendo isso, não estou mais aí para te proteger. E sinto muito. Há algo que eu deveria ter te contado enquanto estava viva. Mas eu estava com muito medo. Medo de perder você. Medo do que Vitor faria. A verdade é que Vitor não é seu pai biológico. Antes de conhecê-lo, eu estava apaixonada por outra pessoa, um homem chamado Jaime. Ele era gentil e doce e me amava completamente. Íamos nos casar, mas Jaime morreu em um acidente 2 meses antes do nosso casamento e descobri que estava grávida de você logo depois. Minha família ficou devastada. Uma criança fora do casamento teria arruinado nossa reputação. Então, quando Vitor propôs, ele precisava das terras da nossa família para seus empreendimentos. Meus pais viram uma solução. Vitor concordou em se casar comigo e adotar você legalmente em troca dos direitos de propriedade. Foi uma transação comercial. Ele prometeu que trataria você como se fosse dele. Ele mentiu. Passei todos os dias do nosso casamento vendo ele ressentir você por existir, e eu não consegui impedir. Eu tentei, Sabrina. Deus, eu tentei, mas ele era muito poderoso, e eu era muito fraca. Estou anexando sua certidão de adoção, prova de que você não é filha biológica de Vitor. Mantenha segura. Um dia você pode precisar. Saiba disto. Você foi criada a partir do amor. Amor real. Jaime teria te adorado. E eu te amo mais do que minha própria vida. Você não é um erro. Você é meu milagre. Para sempre sua, mamãe. Sentei lá por 1 hora. Carta apertada contra o peito, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de alívio. Por 32 anos, tentei ganhar o amor de um homem que nunca pretendeu dá-lo. E agora eu entendi o porquê. A carta era uma coisa, prova legal era outra. Na manhã seguinte, liguei para Daniel, meu colega mais próximo na escola. Éramos amigos há 3 anos. O tipo de amigo que aparece com café quando você está corrigindo provas à meia-noite. Que ouve sem julgar. Que nunca uma vez me fez sentir como uma fracassada. Preciso da sua ajuda, eu disse a ele. E preciso que você mantenha confidencialidade. Qualquer coisa. Expliquei tudo. A carta da minha mãe, a certidão de adoção, 27 anos de frieza inexplicável de um homem que passei minha vida inteira tentando impressionar. Daniel não hesitou. O que você precisa? Um teste de DNA para confirmar. Conseguir a amostra de Vitor foi mais fácil do que eu esperava. Em um dos jantares de sexta-feira, ele deixou seu paletó sobre uma cadeira. Antes de sair, arranquei alguns fios de cabelo do colarinho, fios com os folículos ainda presos. Legalmente, era uma área cinzenta. Eticamente, eu não me importava mais. O laboratório de testes era certificado, o padrão ouro para testes de paternidade. Resultados em 2 semanas. 14 dias pareceram 14 anos. Quando o e-mail finalmente chegou, eu estava sentada na minha sala de aula depois do horário, cercada por redações de alunos. Minhas mãos tremiam enquanto clicava para abrir o PDF. Probabilidade de paternidade: 0,00%. Conclusão: o suposto pai é excluído como pai biológico.
0%. Nenhuma dúvida, nenhuma possibilidade, zero. Sentei lá na sala de aula vazia, luzes fluorescentes zumbindo acima, e comecei a rir. Todos aqueles anos, todo aquele esforço desesperado, todos aqueles momentos em que pensei, se eu apenas tentar mais, ele finalmente vai me amar. Ele nunca ia me amar. Não porque eu não fosse boa o suficiente, mas porque eu nunca fui dele para amar. Daniel me encontrou ainda sentada lá 1 hora depois, os resultados do teste impressos e apertados em minhas mãos. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Olhei para ele com olhos úmidos e o primeiro sorriso real que senti em semanas. Estou melhor do que estive em 32 anos. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, finalmente me permiti desmoronar. Sentei no chão do meu quarto com a fotografia da minha mãe nas mãos, aquela da caixa de Ruth, onde Leonor ria em um vestido de verão, toda a sua vida à frente. Ela não devia ter mais de 23 anos. Você sabia? Sussurrei para a imagem dela. Você sabia que ele nunca me aceitaria e tentou me proteger mesmo assim. Pela primeira vez, entendi a tristeza que sempre senti sob seus sorrisos. A maneira como ela me segurava um pouco forte demais, a maneira feroz, quase desesperada, como me dizia que eu era amada. Ela sabia que seu tempo estava acabando e estava tentando me dar amor suficiente para durar uma vida inteira. Chorei por ela naquela noite, pela vida que ela deveria ter tido com Jaime, pelo casamento em que ficou presa com um homem que ressentia sua filha, pelo acidente que a levou cedo demais, me deixando indefesa. Mas em algum lugar no luto, outra coisa surgiu. Liberdade. Por 32 anos, carreguei a rejeição de Vitor como um peso em volta do pescoço. Acreditei que a frieza dele era minha culpa, que se eu tivesse sido mais inteligente, mais bem-sucedida, mais parecida com Marcos, talvez ele tivesse me amado. Mas a verdade era mais simples e brutal. Eu nunca ganharia um jogo que eu não sabia que estava jogando. Olhei para os papéis de adoção, os resultados de DNA, a carta da minha mãe. Isso não era sobre vingança. Eu não queria o dinheiro de Vitor. Eu não queria mais a aprovação dele. Eu só queria parar de fingir. Eu queria que a verdade fosse dita em voz alta na mesma sala onde fui humilhada por décadas. E eu queria ir embora, não como uma fracassada fugindo envergonhada, mas como uma mulher que finalmente conhecia seu próprio valor. Eu não devo nada a eles, disse para a sala vazia. E pela primeira vez, acreditei. Se você ainda está aqui, talvez saiba como é isso. Aquele momento em que percebe que passou a vida inteira buscando a aprovação de alguém e eles nunca iriam dá-la. Não porque você não fosse bom o suficiente, mas porque eles já tinham decidido que você não era digno, antes mesmo de você ter a chance de provar a si mesmo. Você já teve que estabelecer limites com a família? Alguém que fez você sentir que nunca estaria à altura? Deixe um comentário e conte sua história. E se você quer saber o que aconteceu quando meu pai abriu aquele envelope, continue assistindo, porque o grito dele pôde ser ouvido por toda a casa. Antes que eu pudesse confrontar Vitor, precisava de mais uma confirmação. Tia Ruth me deu um nome, Dr. Walter. Ele era o advogado que cuidava dos assuntos da sua mãe, ela explicou pelo telefone, e a papelada da adoção. Se alguém pode verificar o que esses documentos significam, é ele. Dr. Walter tinha 72 anos, aposentado há 5 anos, morando em uma casa colonial modesta. Quando liguei e expliquei quem eu era, ele ficou quieto por um longo momento. A filha da Leonor, ele finalmente disse, sua voz pesada com algo que soava como arrependimento. Estou esperando por esta ligação há muito tempo. Encontramo-nos em seu escritório em casa, cercados por prateleiras de livros jurídicos e fotografias emolduradas de netos. Ele se movia devagar, mas sua mente era afiada. Mostrei a ele a certidão de adoção, os resultados de DNA, a carta da minha mãe. Ele leu cada documento cuidadosamente, depois tirou os óculos e esfregou os olhos. É tudo legítimo, disse ele. Eu mesmo redigi aquele acordo de adoção há 32 anos. Vitor assinou no meu escritório. Então ele sabia desde o início. Ele sabia antes do casamento.
A voz de Walter era amarga. Sua mãe foi honesta sobre a gravidez. Ela ofereceu liberar ele do noivado, mas Vitor viu uma oportunidade. As terras da família dela valiam milhões. Ele concordou em adotar você em troca dos direitos de propriedade e a condição de que ele criaria você como se fosse dele. Walter balançou a cabeça. Mas eu observei ao longo dos anos. Vi como ele tratava você nos eventos familiares, como sua mãe me ligava chorando, perguntando se havia algum recurso legal. Ela estava presa. Nós dois estávamos. Deixei aquilo ser absorvido. Você estaria disposto a confirmar isso se chegasse a esse ponto? Walter encontrou meus olhos. Tenho 72 anos, senhorita Medeiros. Não tenho mais medo de Vitor. Eu deveria ter falado décadas atrás. Ele estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Na semana anterior ao Dia dos Pais, Daniel veio me ajudar a me preparar. Não me preparar para a vingança, quero ser clara sobre isso. Eu não estava planejando uma derrubada elaborada. Eu não estava tentando destruir o negócio de Vitor, ou roubar seu dinheiro, ou arruinar sua família. Eu só queria parar de mentir. Então, qual é o plano? Daniel perguntou, espalhando documentos na minha mesa da cozinha. Olhei para as provas, os resultados de DNA, uma cópia da certidão de adoção e uma carta que eu mesma tinha escrito. Curta, direta, sem acusações, apenas fatos. Pai, não sou sua filha biológica. Você sabe disso desde antes de eu nascer. A carta da mamãe explica tudo e o teste de DNA confirma. Obrigada por fornecer um teto sobre minha cabeça por 18 anos. Mas não lhe devo gratidão por me tratar como um fardo que nunca pedi para ser. Não estou atrás do seu dinheiro ou da sua herança. Abro mão de qualquer reivindicação à propriedade dos Medeiros. Só queria que você soubesse que eu sei e que cansei de fingir. Sabrina. Daniel leu a carta 2 vezes. É só isso? Não tem um "você é um monstro"? Nem um "vá para o inferno"? Não é quem eu quero ser. Mas depois de tudo que ele fez... Exatamente, peguei a carta de volta, dobrando-a cuidadosamente. Ele passou 32 anos tentando me fazer sentir pequena. Se eu descer ao nível dele, ele ganha. Mas se eu for embora com minha dignidade intacta, sabendo a verdade, isso é algo que ele nunca poderá tirar de mim. Daniel ficou quieto por um momento. Então ele sorriu, suave e triste. Você sabe que eles nunca vão te perdoar por isso. Eles nunca me perdoaram por nascer. Deslizei os documentos para dentro de um envelope branco. Pelo menos agora eles terão um motivo real. Selei o envelope e escrevi na frente. Para o papai. Sem endereço de remetente. Sem espaço para reconciliação. Apenas a verdade finalmente dita. Na noite anterior à festa, não consegui dormir. Deitei na cama, olhando para o teto, repassando cada cenário possível. Vitor abrindo o envelope em privado, Vitor abrindo publicamente, Vitor jogando fora sem ler. Mas eu continuava voltando à mesma conclusão. Não importava o que ele fizesse. Minha paz não dependia mais da reação dele. Levantei-me e caminhei até minha cômoda, onde a fotografia da minha mãe estava ao lado de um pequeno vaso de jasmim, sua flor favorita. Comecei a comprar semanalmente, um ritual que me fazia sentir próxima dela. Oi, mamãe, sussurrei para a foto. Amanhã é o dia. Silêncio, obviamente, mas eu quase podia ouvir a voz dela, do jeito que ela costumava falar comigo antes de dormir. Você é suficiente, querida, exatamente como você é. Pensei no que ela sacrificou. Casar com um homem que não amava para proteger sua filha? Passar anos em um casamento frio, assistindo impotente enquanto Vitor direcionava seu ressentimento a uma menina inocente? Morrendo antes que pudesse ver sua filha crescer. Ela merecia melhor do que Vitor Medeiros, e eu também. Peguei o envelope da minha mesa de cabeceira, senti seu peso em minhas mãos. Se ele for cruel amanhã, e provavelmente será, não vai me machucar mais, disse em voz alta. Porque agora sei a verdade, sei quem sou e não tem nada a ver com ele. O jasmim balançou suavemente na brisa da minha janela aberta. Coloquei o envelope na minha bolsa, voltei para a cama
e pela primeira vez em semanas, dormi profunda e sem sonhos. Quando acordei na manhã seguinte, senti algo que não sentia há anos. Pronta não para a batalha, não para a vingança, apenas pronta para finalmente ser livre. Agora, deixe-me levá-los de volta à sala de jantar, para o momento depois que saí. Vitor sentou-se congelado na cabeceira da mesa, o envelope branco deitado em seu prato como um desafio. Que diabos foi isso? Marcos riu nervosamente tentando quebrar a tensão. Clássica Sabrina, sempre tão dramática. Mas Vitor não estava rindo. Sua mão alcançou um envelope lentamente, quase relutantemente. Helena inclinou-se sobre o ombro dele, a curiosidade superando sua compostura habitual. Provavelmente não é nada, disse ela. Alguma nota de agradecimento passiva-agressiva. Vitor rasgou o envelope. A primeira página deslizou para fora. Os resultados do teste de DNA. Seus olhos examinaram o documento e me disseram, através de um primo que estava sentado perto, que toda a cor sumiu do rosto dele em cerca de 3 segundos. Vitor! A voz de Helena aguçou. O que é? Ele não respondeu. Suas mãos tremiam enquanto puxava o segundo documento, a certidão de adoção, sua própria assinatura datada de 32 anos atrás. Vitor! O terceiro documento era minha carta. Ele leu em silêncio, sua mandíbula apertando mais a cada linha. E então, de acordo com meu primo, Vitor Medeiros, o patriarca inabalável, o bilionário self-made, o homem que nunca havia mostrado um pingo de vulnerabilidade em toda a sua vida, gritou: Não, 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 não. A taça de vinho quebrou contra a mesa, o vinho tinto espalhou-se pelo linho branco como sangue. Vitor, o que está acontecendo? Helena agarrou os papéis das mãos dele, seus olhos correndo pelo texto. Resultados de DNA, probabilidade de paternidade 0%. O que é isso? A voz dela foi alta o suficiente para que as pessoas mais próximas ouvissem cada palavra, e em uma sala cheia de fofoqueiros, isso foi tudo o que precisou. Os sussurros começaram imediatamente. Teste de DNA. 0%. Sabrina não é filha dele. Vitor estava agarrando a borda da mesa como um homem se afogando, murmurando: Isso não pode estar certo. Repetidamente. O fotógrafo estava capturando tudo. E em algum lugar no estacionamento, eu entrava no meu Honda Civic, mãos firmes no volante, coração batendo forte, com algo que não era bem triunfo. Era alívio. Helena, com toda a sua astúcia, cometeu um erro fatal naquele momento. Ela entrou em pânico em voz alta. Certidão de adoção. Ela ainda estava encarando os papéis, sua voz carregando pela sala repentinamente silenciosa. Vitor, você adotou a Sabrina? Ela não é sua filha biológica. 50 convidados ouviram cada palavra. Para crédito de Helena, ela percebeu seu erro quase imediatamente, mas era tarde demais. A informação já estava se espalhando pela sala como fogo. Ela disse que a Sabrina não é filha dele? Ele a adotou, mas a trata como lixo há anos. Se ela nem é filha dele, por que ele foi tão cruel? Vitor finalmente encontrou sua voz. Pessoal, este é um assunto de família privado. Privado? Tia Margarida, a irmã mais velha do meu pai, uma mulher formidável de 70 anos que nunca gostou de Helena, levantou-se de seu lugar. Você acabou de chamar aquela menina de fracassada na frente de todos. Agora descobrimos que ela nem é sua filha, e isso é privado? Margarida, sente-se. Eu não vou me sentar. A voz de Margarida poderia ter cortado vidro. A Leonor era como uma filha para mim. Eu vi como você tratou a filha dela depois que ela morreu. Todos nós vimos. Só não tínhamos provas de que era deliberado. A sala explodiu. Primos sussurravam furiosamente. Parceiros de negócios trocavam olhares desconfortáveis. O fotógrafo da revista, soube depois, estava mandando mensagens furiosamente para seu editor. Vitor. Um de seus parceiros de negócios, um homem chamado Ricardo Shen, levantou-se com visível desconforto.
Acho que talvez devêssemos... Eu deveria ir. Ricardo, não seja ridículo. Eu vinha... Marcos estava de pé, tentando controlar os danos. Pessoal, por favor, meu pai está claramente chateado. Vamos apenas respirar... Marcos. A voz de Helena era gélida. Agora não. Mas Marcos continuou falando e Helena continuou retrucando e Vitor continuou agarrando os papéis de adoção como se pudessem explodir em chamas se ele os segurasse com força suficiente. Enquanto isso, a verdade continuava se espalhando e não havia nada que nenhum deles pudesse fazer para impedir. O que aconteceu depois reuni mais tarde a partir do relato da tia Margarida. A sala havia descido ao caos. Caos controlado, o tipo que acontece em reuniões ricas onde ninguém levanta a voz, mas todos estão absolutamente furiosos. Margarida estava no centro disso, comandando a atenção da maneira que apenas uma matriarca dos Medeiros de 73 anos poderia. Deixe-me ter certeza de que entendi isso corretamente. A voz dela cortou os murmúrios. Vitor, você se casou com a Leonor sabendo que ela estava grávida do filho de outro homem. Você adotou legalmente a Sabrina e então passou 30 anos punindo aquela garotinha por circunstâncias além do controle dela. Margarida, você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. Ela deu um passo mais perto dele. Eu estava no seu casamento. Eu vi o rosto da Leonor quando ela disse seus votos. Ela não estava apaixonada por você, Vitor. Ela estava apavorada. E agora eu entendo o porquê. Outro primo interveio. Roberto, que sempre pareceu idolatrar Vitor. Isso é verdade? Você sabia desde o início? Isso não é da sua conta. Tornou-se da nossa conta quando você fez seu anúncio. A voz de Roberto era fria. Nós todos rimos. Eu ri de uma mulher que nunca fez nada para merecer isso. O clima na sala havia mudado palpavelmente. Estes não eram estranhos acusando Vitor. Eram família. Pessoas que testemunharam anos de crueldade sutil e a explicaram. Pessoas que agora percebiam que tinham sido cúmplices. Você nos fez parte da sua vingança, Margarida continuou. Cada piada às custas da Sabrina, cada comentário desdenhoso, você queria que a desprezássemos e nós o fizemos, porque confiávamos em você. O rosto de Vitor tinha ido de pálido para vermelho manchado. Eu dei tudo àquela garota. Tudo, exceto decência humana básica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E em algum lugar do outro lado da cidade, eu estava entrando no estacionamento do meu apartamento, finalmente capaz de respirar. De acordo com Margarida, os momentos mais devastadores vieram dos próprios filhos de Vitor. Marcos foi o primeiro a rachar. Ele estava andando de um lado para o outro atrás do pai, tentando gerenciar a situação, quando o peso total da revelação finalmente o atingiu. Ele parou no meio do passo, olhando para o papel de adoção ainda apertado na mão de Vitor. Espere. A voz dele estava estranha, oca. Espere, espere, espere. Marcos. Vitor estendeu a mão para ele. Você sabia. Marcos recuou. Minha vida inteira você me disse que a Sabrina era uma decepção, que ela não estava à altura do nome Medeiros, que eu tinha que trabalhar mais porque ela estava nos puxando para baixo. Filho, mas ela nunca foi uma Medeiros. A voz de Marcos quebrou. Ela era apenas uma criança que você concordou em criar por um negócio de terras, e você me fez odiá-la por isso. Eu não fiz você fez. A compostura de Marcos finalmente se despedaçou. Toda vez que eu zombava dela, você ria. Toda vez que eu a excluía, você aprovava. Eu pensei que estava sendo um bom filho, mas eu era apenas uma arma. Clarice estava chorando agora, rímel escorrendo por suas bochechas cuidadosamente contornadas. Mãe! Ela se virou para Helena. Você sabia disso? O silêncio de Helena foi resposta suficiente. Você me disse que a Sabrina tinha inveja de nós, que ela me odiava porque eu tinha o que ela queria. Mas ela nunca quis nada, exceto... A voz de Clarissa quebrou. Exceto fazer parte da família.
Clarissa, querida, é mais complicado do que... Não, não é. Clarissa se afastou da mão estendida de Helena. Na verdade, não é nada complicado. Vocês são pessoas horríveis e me criaram para ser horrível também. Ela agarrou sua bolsa e foi em direção à porta. Onde você vai? Helena chamou por ela. Encontrar minha irmã. A porta bateu atrás dela, deixando um silêncio tão completo que você podia ouvir o gelo derretendo nas taças de champanhe abandonadas. Mas Margarida não tinha terminado. Soube mais tarde que ela estava esperando décadas por esse momento. Não por malícia, mas por uma culpa que nunca desapareceu completamente. Ela conhecia Leonor, a amava como uma irmã, e assistiu impotente enquanto Vitor lentamente esmagava a luz dela. Já que estamos expondo segredos de família, disse Margarida, sua voz carregando pela sala devastada. Deixe-me adicionar mais um. A cabeça de Vitor se levantou bruscamente. Margarida, não! Leonor não morreu em um acidente. A sala ficou completamente imóvel. Ela perdeu o controle do carro em uma noite chuvosa. Isso é verdade. Mas você sabe por que ela estava dirigindo à meia-noite em uma tempestade? Vitor, sem resposta. Porque você disse a ela que ia mandar a Sabrina para o internato. Você disse que não suportava mais olhar para a filha de outro homem. Suspiros ondularam pela sala. Leonor estava dirigindo para a casa da irmã dela, para Ruth, para implorar que ela acolhesse a Sabrina. Ela ia deixar você. Finalmente, depois de anos de ameaças e manipulação, ela tinha tido o suficiente. Você não sabe disso. Eu sei porque ela me ligou naquela noite. A voz de Margarida tremia. Ela estava chorando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Ela disse, Margarida, ele vai levar minha bebê embora. Eu não posso deixar. Prefiro morrer a deixar ele machucá-la mais. A sala estava congelada. E então o carro dela saiu da estrada. Margarida enxugou os olhos. Ela não perdeu o controle, Vitor. Ela perdeu a esperança. Vitor parecia ter sido atingido. A Leonor passou 8 anos em um casamento sem amor, protegendo uma filha que você nunca quis. Ela tinha 29 anos quando morreu, e as últimas palavras que ela disse a alguém foram sobre manter a Sabrina segura. Isso não é justo. Justo? A voz de Margarida subiu pela primeira vez. Você quer falar sobre justo? Aquela garotinha cresceu sem mãe em uma casa cheia de pessoas que ressentiam a existência dela. Você não tem o direito de falar sobre justo. Vitor abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez em sua vida, Vitor Medeiros não tinha nada a dizer. O rescaldo da revelação de Margarida foi diferente de tudo que a família Medeiros já havia testemunhado. Marcos, que passou a vida inteira se moldando à imagem de Vitor, parecia um homem assistindo sua identidade desmoronar. Ele afundou em uma cadeira, cabeça nas mãos. Eu a chamei de caso de caridade. As palavras saíram quebradas, quase inaudíveis. No Natal de 3 anos atrás, na frente de todos, eu disse, pelo menos sabemos que uma pessoa nesta mesa não ganhou seu lugar aqui. Todos riram. A Sabrina apenas sorriu como se estivesse acostumada. Ele olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava acostumada porque eu fazia isso o tempo todo. Porque você me fez pensar que estava tudo bem. Vitor não disse nada. Tenho 35 anos. A voz de Marcos falhou. E tenho sido um valentão toda a minha vida adulta. Com minha própria irmã, que nem era tecnicamente minha irmã, que nunca me fez nada exceto existir. Marcos, você não poderia saber. Eu não queria saber. Ele se levantou abruptamente, a cadeira raspando contra o chão de mármore. Eu não fiz perguntas porque as respostas poderiam ter me deixado desconfortável. Isso não é ignorância, pai. Isso é covardia. Ele se virou para Helena, que estava parada congelada. A compostura perfeita dela finalmente rachou. E você orquestrou isso. Você me disse que a Sabrina estava abaixo de nós. Você me treinou exatamente sobre o que dizer para fazê-la se sentir pequena. Eu estava protegendo esta família.
Você estava protegendo sua herança. O nojo de Marcos era palpável. Isso nunca foi sobre família. Isso foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro com você. Ele olhou para o pai uma última vez. Eu não sei quem eu sou mais, mas sei que não quero ser você. Marcos saiu da sala de jantar sem dizer mais nada. E Vitor, pela primeira vez que alguém conseguia lembrar, parecia verdadeiramente sozinho. Vitor fez uma última tentativa de salvar a noite. Ele ajeitou o paletó, alisou o cabelo prateado, invocou a presença de comando que construiu um império imobiliário e intimidou salas de reuniões por 40 anos. Pessoal, sua voz era firme, controlada. Este é um assunto de família. Agradeço a preocupação, mas devo pedir que respeitem nossa privacidade. Vamos encerrar a noite aqui, e abordarei essas alegações apropriadamente. Ninguém se mexeu. Eu disse, a noite acabou. Vitor, era a voz de Ricardo Chen vindo pelo viva-voz que seu assistente havia deixado na mesa. Ele devia estar ouvindo do carro. Estou me retirando do projeto Meridiano. Meus advogados entrarão em contato com os seus na segunda-feira de manhã. Ricardo, seja razoável. Acabei de ver você chamar sua própria filha, adotada ou não, de fracassada na frente de 50 pessoas. Depois descobri que você a abusa psicologicamente há 30 anos. O que exatamente é razoável em continuar a fazer negócios com você? A linha ficou muda. Antes que Vitor pudesse responder, mais 2 telefones vibraram. Mensagens de texto, e-mails, os dominós estavam caindo. Senhor Medeiros. O fotógrafo da imprensa deu um passo à frente, visivelmente desconfortável. Acho que o senhor deve saber. Meu editor acabou de pedir para mudar o foco do artigo. Entraremos em contato para comentários antes da publicação. O rosto de Vitor ficou cinza. Saiam. Sua voz era apenas um sussurro. Todos vocês, saiam da minha casa. Lentamente, os convidados começaram a se dispersar, não com um ar satisfeito de pessoas que haviam comparecido a uma celebração, mas com as expressões chocadas de testemunhas de uma catástrofe. Margarida demorou-se na porta. Ela olhou para Vitor uma última vez. A Leonor merecia melhor, ela disse calmamente. E a Sabrina também. Então ela se foi. E Vitor Medeiros ficou sozinho em sua sala de jantar arruinada, cercado por vidro quebrado e vinho derramado, e os destroços de uma reputação construída sobre mentiras. Sabe, sentado aqui agora, percebi algo importante. Eu não destruí meu pai. Eu não derrubei o império dele, ou roubei seu dinheiro, ou arruinei seu casamento. Eu apenas disse a verdade. A verdade tem um jeito engraçado de fazer o resto. Se você já esteve em uma situação em que teve que escolher entre manter a paz e falar, eu vejo você. Eu sei o quão difícil é essa escolha. E sei que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente parar de fingir. O que aconteceu depois daquela noite? Eu vi Vitor novamente? Eu perdoei Helena? Fique comigo. Estamos quase no fim. Enquanto a mansão Medeiros implodia, eu dirigia para casa em silêncio. Sem rádio, sem podcasts, apenas o zumbido do motor e o ritmo constante da minha respiração. Entrei no meu complexo de apartamentos, um prédio modesto, nada chique, mas meu, e sentei no estacionamento por um longo tempo. Meu telefone vibrou. Texto de Vitor. Como você ousa, me ligue imediatamente. Texto de Marcos. Sabrina, por favor, precisamos conversar. Texto de Helena. Você destruiu esta família. Espero que esteja feliz. E então, finalmente, um texto da tia Ruth. Margarida me ligou. Ela me contou tudo. Estou tão orgulhosa de você, querida. Apaguei as 3 primeiras mensagens sem responder, mas a de Ruth, essa eu salvei. Dentro do meu apartamento, caminhei direto para minha cômoda e peguei a fotografia da minha mãe. Acabou, mamãe. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Estou livre. Sabia que haveria consequências. Complicações legais,
Talvez telefonemas furiosos, definitivamente. Os Medeiros não eram do tipo que aceitava humilhação em silêncio. Mas naquele momento, nada disso importava. Meu telefone tocou novamente. Número de Vitor. Deixei ir para a caixa postal. Depois o número de Marcos. Caixa postal. Então um número que eu não reconheci. Atendi aquele. Sabrina. Era Clarissa. A voz dela embargada de lágrimas. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas eu tinha que dizer que sinto muito. Sinto muito, muito mesmo. Sentei na minha cama, telefone pressionado no ouvido. Onde você está? No meu carro, fora do seu prédio. Uma pausa. Eu sei que você precisa de espaço. Eu sei que não mereço nada de você. Mas se houver alguma chance, se você estiver disposta a conversar... Olhei pela minha janela. Com certeza, um BMW branco estava estacionado do outro lado da rua. Suba, Clarissa. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. Uma semana depois, as consequências tornaram-se concretas. O artigo não mencionou o prêmio de Vitor. Em vez disso, publicou uma matéria intitulada A imagem cuidadosamente construída da família Medeiros se estilhaça na celebração do Dia dos Pais. Os detalhes eram condenatórios, mas precisos. A humilhação pública, a revelação do DNA, o subsequente êxodo de parceiros de negócios, Ricardo Chen retirou-se oficialmente do projeto Meridiano, um empreendimento de 200 milhões de reais que tinha sido a joia da coroa de Vitor. 2 outros parceiros seguiram em dias, citando preocupações sobre liderança corporativa. Helena entrou com pedido de separação judicial. Não porque ela de repente desenvolveu uma consciência, mas porque, como Marcos amargamente explicou, ela sabia que o dinheiro estava prestes a secar e queria garantir sua parte antes que as coisas piorassem. Marcos renunciou ao cargo de diretor de operações da Medeiros Holdings. Sua carta de demissão, que de alguma forma vazou para o jornal Valor Econômico, continha uma única frase: preciso aprender quem eu sou quando não estou tentando ser meu pai. E eu voltei ao trabalho. Corrigi provas, orientei alunos com inscrições para o vestibular, almocei com Daniel na sala dos professores e falei sobre tudo, exceto o drama da família Medeiros. Mas as coisas haviam mudado. Meu primo Roberto, aquele que riu da piada de fracassada de Vitor, me enviou flores com um cartão que dizia simplesmente: sinto muito. Tia Margarida ligava a cada poucos dias para ver como eu estava, compartilhando atualizações que eu não tinha pedido, mas apreciava de qualquer maneira. E Clarissa? Clarissa ligava todo santo dia. Podemos tomar café? Ela perguntou no 7º dia. Não em um restaurante que sua família possui. Tem uma lanchonete perto do meu apartamento. Nada chique, apenas café. Hesitei. Uma semana atrás eu teria dito não, mas algo havia mudado em mim também. Eu não era mais a mulher que recuava diante do julgamento dos Medeiros. Tudo bem, eu disse, mas eu pago. Fechado. Não era reconciliação, ainda não, mas era algo novo. A lanchonete que Clarissa escolheu era exatamente o que ela prometeu. Mesas de fórmica, cabines de vinil, uma garçonete que chamava todo mundo de amor e enchia o café sem pedir. O tipo de lugar onde Helena nunca pisaria, o que provavelmente é o motivo pelo qual Clarissa escolheu. Ela já estava lá quando cheguei, debruçada sobre uma xícara de café preto como se fosse uma tábua de salvação. Sem sua armadura de grife habitual, as bolsas importadas, a maquiagem perfeita, ela parecia mais jovem, menor. Oi, eu disse, deslizando para a cabine em frente a ela. Oi, ela não conseguia encontrar meus olhos. Obrigado por vir. Sentamos em silêncio por um momento, o barulho de pratos e o murmúrio de outras conversas preenchendo o espaço. Finalmente Clarissa falou. Estive repassando cada conversa que já tivemos. Cada vez que fiz você sentir que não era boa o suficiente. Cada vez que me comparei a você e certifiquei que você soubesse que eu achava que estava ganhando. Clarissa. Não, deixe-me terminar. Ela olhou para cima, olhos vermelhos.
Eu tinha 27 anos antes de perceber que nunca tive realmente um relacionamento com minha própria irmã. Eu só tinha uma competição, e eu nem sabia pelo que estava competindo. Nem eu, admiti. Pensei que se tentasse o suficiente, eventualmente faria parte da família. Você sempre foi parte da família. Nós apenas... Ela engoliu em seco. Estávamos ocupados demais atuando para perceber. Mexi meu café, processando. Podemos começar de novo? Clarissa perguntou, sua voz pequena. Eu sei que não mereço. Eu sei que você pode nunca confiar em mim, mas podemos tentar? Pensei na minha mãe, na família escolhida, na diferença entre sangue e pertencimento. Não podemos apagar 27 anos de danos com um café, eu disse finalmente, mas podemos começar em algum lugar. Clarissa assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela. Não era perdão, mas era uma porta entreaberta, e às vezes isso é o suficiente. Um mês após o desastre do Dia dos Pais, dirigi até o cemitério na Serra. Tia Ruth veio comigo. Caminhamos juntas pelas fileiras de lápides de granito até chegarmos a uma marca modesta sob uma velha árvore. A pedra dizia: Leonor Manning, amada mãe e irmã, 1969 a 2002. Você é suficiente exatamente como você é. Eu mesmo escolhi essa inscrição quando tive idade suficiente para ter uma opinião. Na época, eu não sabia por que aquelas palavras pareciam tão importantes. Agora eu entendia. Ajoelhei-me na grama úmida e coloquei um buquê de girassóis contra a pedra. Os favoritos dela, Ruth tinha me dito anos atrás. Oi, mamãe. Minha voz estava pouco acima de um sussurro. Encontrei sua carta. Eu sei de tudo agora. O vento de outono sussurrou através das folhas acima de nós. Passei 32 anos tentando ganhar o amor de um homem que nunca ia dar. Mas você sabia disso, não sabia? Você tentou me proteger, e ainda está me protegendo, mesmo agora. Ruth colocou a mão no meu ombro, firme e quente. Não sou uma Medeiros, continuei. Nunca fui, mas sou sua filha, filha de Leonor, e isso é mais do que suficiente. Levantei-me limpando a grama dos joelhos. Vou ficar bem, mamãe. Pela primeira vez na minha vida, eu realmente acredito nisso. Ficamos mais um pouco. Ruth compartilhando histórias sobre Leonor quando jovem. O riso dela, a teimosia, o amor feroz por livros e flores, e a filha que ela mal conseguiu criar. Quando finalmente voltamos para o carro, senti algo que não sentia há décadas. Paz. Não a ausência de dor. A dor ainda estava lá e pode sempre estar, mas abaixo dela agora uma base sólida de verdade. Eu sabia quem eu era, eu sabia de onde vinha, e sabia finalmente, completamente, que meu valor nunca dependeu da aprovação de Vitor Medeiros. Você está bem? Ruth perguntou enquanto saíamos do cemitério. Sorri para ela, o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Sim, eu disse. Acho que finalmente estou. Obrigada por ficar comigo nessa história. Se você já se sentiu invisível em sua própria família, se já trabalhou até a exaustão tentando ganhar um amor que nunca esteve na mesa, quero que saiba de uma coisa. Seu valor não é determinado por pessoas que se recusam a vê-lo. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ir embora. E às vezes, ir embora é apenas o primeiro passo para caminhar em direção a si mesma. Se essa história tocou você, por favor, curta e se inscreva. E verifique a descrição abaixo para mais histórias como esta. Histórias de pessoas que encontraram sua voz quando pensaram que a tinham perdido para sempre. Até a próxima. Cuidem-se e lembrem-se. Você é suficiente exatamente como você é.